Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre o aumento de exploração de vários zero day que está acontecendo aí no mercado, principalmente por empresas de espionagem. Spyware está crescendo muito, não apenas aqueles spyware para governos, mas também empresas privadas usando isso para espionagem. Vamos entender isso daí, o quanto isso é sério e será que você precisa se preocupar com esse tipo de coisa? Provavelmente sim. Essa notícia foi sugerida por Invencível Mike e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Google, né, que tem um grupo de ameaças, análise de ameaças, grupo de análise de ameaças, e também a Mediante, que é uma subsidiária do grupo focada nisso daí, eles apontaram um aumento muito grande da exploração de vulnerabilidade zero day nos ataques ao longo do ano de 2023, justamente por vendedores de spyware. Bom, vamos lá entender isso daqui, né? Primeiro, o Google tem essas várias equipes que cuidam de segurança por motivos óbvios, né? São uma grande empresa de tecnologia, sofrem milhares de ataques o tempo todo, então eles são obrigados a fazer isso, e mais do que isso, sendo uma empresa líder na área de tecnologia da informação, eles se sentem no interesse de melhorar a segurança do ambiente como um todo, então eles divulgam muito essas informações que eles levantam nos estudos internos deles. A maior parte das empresas tem equipes de segurança que fazem análise, que fazem estudos e coisa e tal, mas muitas vezes mantém aquele estudo internamente. O Google tem essa política de publicar esses estudos, isso é muito útil, porque ajuda principalmente pequenas empresas ou pessoas individuais, né? Bom, vulnerabilidades zero day são aquelas vulnerabilidades que ainda não tem uma correção para elas. Então, existe uma falha num software, sei lá, no Linux, no Windows, em algum banco de dados, no Oracle. Algum sistema tem uma falha que não tem a correção para ela ainda. Então, ela pode ser explorada livremente pelos hackers que souberem daquela vulnerabilidade, né? Tipicamente, quando o fabricante fica sabendo de uma vulnerabilidade, ele primeiro corrige a vulnerabilidade e então ele publica essa vulnerabilidade explicando o que aconteceu, quais são os riscos, o que pode ter havido, quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar, mas tipicamente ele só faz isso depois de corrigir a vulnerabilidade por motivos óbvios, senão um atacante, uma pessoa maliciosa, poderia pegar a informação sobre a existência da vulnerabilidade e fazer um ataque com ela, né? Então, as zero day são aquelas vulnerabilidades que ninguém sabe, que os hackers descobriram, que elas estão aí, elas são vendidas, tem um grande mercado para isso, um monte de gente fica estudando vulnerabilidades, tentando achar vulnerabilidades em sistemas e vendem essas informações no mercado negro, né? Conseguem um bom dinheiro. E o grande interesse que o Google viu nisso daqui, no ano passado, no ano de 2023, foram identificadas 97 vulnerabilidades zero day que foram exploradas, né, ou seja, que foram usadas por criminosos, e isso representa um aumento de cerca de 50% com o ano anterior, que teve 62 vulnerabilidades, né? Mas o ano pior ainda foi 2021. 2021 teve um número muito grande de vulnerabilidades, chegou a 106. Então, em 2022 caiu um pouco para 62, e ano passado, 2023, subiu ainda de novo esse número de zero day, né? Mas, enfim, o principal desse aspecto aqui não é a questão do número de vulnerabilidades, né? O principal ponto que eles dizem aqui é que eles descobriram que dessas zero day que estão sendo exploradas por atacantes, 50% delas estão sendo exploradas por empresas que vendem spyware. O que é spyware? São softwares, são trojans, são vírus que não têm o objetivo de atrapalhar o seu computador, não vão roubar nada, não vão... Você nem vai perceber que você está com um spyware instalado no seu celular. Você pode estar com o spyware instalado no seu celular e nem saber disso, porque ele não causa nenhum dano e coisa e tal, mas ele está sendo usado para te espionar. Está sendo usado para o governo saber onde é que você está, para algum inimigo seu saber onde é que você está, para escutar suas conversas, para gravar suas mensagens enviadas para outras pessoas. Alguns desses sistemas de spyware são vendidos para governos com intuitos positivos, por exemplo, para a polícia investigar crimes, esse tipo de coisa. Então, em tese, ainda são hackers, né? Ainda são sistemas que invadem o celular ou o computador de outra pessoa,
mas em tese tem um motivo nobre por trás, que é o motivo de investigar máfias, investigar traficantes, investigar pessoas do mal, né? Então isso tem algumas empresas que fazem esse tipo de coisa. Só que esse mercado hoje em dia é muito maior, porque você engloba também um monte de outras empresas que vendem simplesmente para qualquer um que queira comprar. Então você pode comprar alguns spyware aí, lógico, aqui eles falam de algumas das empresas que usaram esse Zero Day ao longo do ano passado, né? Então o Psych4Gate, da RCS Lab, Intelexa, NEG Group, NSO Group. O NSO é muito conhecido, é o israelense por trás do Pegasus, que também é a mesma empresa por trás daquele software da ABIN, vocês devem ter ouvido falar, o First Mile, que também fazia rastreamento de celular e coisa e tal, né? É aquilo que eu falo para vocês, né? Sempre tem uma linha tênue nesse negócio. Em tese, isso pode ser usado por bem, né? A ABIN pode estar usando esse software para verificar pessoas que potencialmente visavam o governo brasileiro, mas também pode estar usando para espionar desafetos do governo. Infelizmente, esse tipo de software dá margem a isso. Não é só no Brasil que acontece isso. O México teve uma acusação similar, o Erdogan na Turquia também. Acontece num monte de lugar. Mas mais do que isso, como eu falei, existem empresas que vendem para qualquer um. Você, em tese, se tiver dinheiro, não são baratos esses softwares, você pode comprar alguns desses softwares de spyware e espionar os seus desafetos, saber onde é que eles estão, saber o que eles estão falando. Isso certamente é um problema sério, isso daí, principalmente para as vítimas, que tipicamente são pessoas politicamente expostas, né? Então, esse problema aqui não é um problema que todo mundo precisa se preocupar, mas tem muita gente que precisa se preocupar, né? Eu aqui no Brasil, que faço críticas ao governo atual, faço muitas críticas à Rússia, faço muitas críticas à China, eu tenho que me preocupar com isso, porque realmente existe um risco de ser visado. Não que eu represente uma grande ameaça para esse pessoal, ainda sou um youtuber pequenininho, mas você pode ter certeza que existem programas visando justamente o pessoal que está começando a crescer para já atrapalhar a coisa desde o início, né? Enfim, então eles falam aqui de várias empresas que exploraram esses exploits. E aí o ponto central é esse. O que chama atenção ano passado não foi nem tanto o número de exploits, que foi muito grande, é verdade, mas principalmente o uso por spyware, né? E eles falam muito também sobre o uso pelo governo chinês, e certamente você pode ter certeza o governo russo e outros governos também fazem uso desse tipo de tecnologia para espionar pessoas, né? Em tese, de novo, isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para evitar ataques terroristas, para evitar infiltração de espiões russos no Brasil e coisas do gênero, mas a gente nunca sabe para que é usado isso daqui, né? E eles dão algumas dicas aqui sobre o que você pode usar. Por exemplo, eles recomendam que se você usar o Pixel 8, que é um celular da própria Google, você pode habilitar o MTE, que é uma maneira de evitar esse tipo de ataque. O iPhone deve usar o modo Lockdown, e tem outras medidas que você pode tomar para diminuir a chance de você ser alvejado por um ataque desse tipo. Mas a verdade é que esses ataques estão o tempo todo evoluindo, acaba sendo uma coisa complicada você evitar isso daí. A melhor medida ainda é você trocar de celular com muita frequência. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com, e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.